Vai ficar com vermelho, o Celso está aqui. Então eu fiz uma proposta aí de bate-papo. O tema hoje aí está na tela, The Last Big Day, o último grande dia no Novembro Azul. Antes de mais nada, é agradecer aos irmãos que nos visitam mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aí, vocês estão com a pranchetinha aí. Os de casa não precisa nem falar. A gente quer ter um tempo breve aqui para poder voltar aí para o nosso bilhar, para o nosso tempo de comunhão, comer um lanche, trocar uma ideia. Mas foi proposta aqui uma ideia, uma rodinha de bate-papo, e a gente reduziu em 3 perguntas. O mesmo irmão propôs 3 perguntas, aí depois alguém mandou mais algumas coisas, mas batiam muito com o tema, então a gente vai trabalhar em cima delas, e eu vou passar a palavra para os homens, aí vocês se apresentam e já entram na pergunta, beleza? Mas alguém que está visitando aqui não recebeu o marca-páginas, alguém que está visitando a primeira vez, não chegou em você, levanta a mão aí que os irmãos levam. Se alguém dos visitantes, só levantar a mão e o pessoal leva para vocês. É importante para nós conhecer e poder orar por vocês. Então, bom, eu sou o pastor Neto, pastor da Burn aqui, ao lado dos outros irmãos que estão trabalhando aqui. Para mim é uma alegria, como disse o pastor Osmar, poder servir vocês, servir o Senhor aqui. E eu estou batendo um papo aqui com esses irmãos sobre a responsabilidade do homem em alguns aspectos. Então, a primeira pergunta que eu queria saber aqui é a responsabilidade do homem nas tarefas domésticas. E aí essa pergunta eu vou passar para o pastor Celso, que vai responder para a gente aí na visão dele. Qual a responsabilidade, Celso, do homem nas tarefas domésticas? Se apresenta e responde para nós, por favor. Primeiramente eu quero me apresentar, meu nome é Celso, estou aqui na Burn desde julho. Uma satisfação estar aqui, conhecer os irmãos, uma maravilha que é a minha segunda família. Quando o pastor Neto fez a proposta da pergunta, eu estava do lado da minha esposa e ela falou assim: quais são as 3 perguntas? E aí eu mostrei para ela. E aí ela olhou para mim e falou assim: você tem autoridade para responder as 3 perguntas. E aí eu fiquei feliz, porque se ela fala o contrário, eu ia pegar as 3 perguntas e falar: pastor Neto, deixa para lá que não estou no patamar para poder responder. Essa pergunta acerca de tarefas domésticas é uma pergunta muito relevante, tanto para quem já constituiu família, eu sou casado há 15 anos, e para aqueles que também ainda pretendem começar uma família. É um tema bem relevante, importante, porque uma boa parte dos conflitos relacionados ao casamento se dá em questão dessa adaptação. Porque muitos rapazes, muitos homens, quando casam, acham que eles casaram com a mãe deles, né? Acha que a esposa tem que tratá-lo como a mãe tratava. E aí começam os conflitos, porque muitas mães não confrontavam os filhos, deixavam eles fazerem o que quiserem, e a esposa não, a esposa vai tratar de uma forma diferente, né? Então eu queria pautar a minha fala num texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, se puder abrir, por favor, rapidinho. Eu também. Diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, o próximo, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Na versão revista e atualizada, diz que nós temos que viver a vida comum do lar com discernimento. Que discernimento é esse? Ao longo do casamento, nós observamos que as responsabilidades, elas precisam ser compartilhadas, né? Eu me lembro de um Burning Man que eu participei aqui, o pastor Marlon, ele disse assim, que ele ajudava em casa, ele só falou que não cozinhava, mas nas demais tarefas ele ajudava. Eu achei isso muito importante, porque nem tudo nós conseguimos fazer, né? Quando eu cozinho, minha esposa fala assim: amor, hoje eu vou fazer um jejum. Eu falo: nossa, mas por quê? Fiz uma comida com tanto apreço. Ela fala: não, porque você inventou demais. Mas existem muitas tarefas que nós podemos compartilhar. E eu acho interessante esse texto de Pedro, porque ele nos chama a responsabilidade de vivermos uma vida que é comum, mas com discernimento. Por que com discernimento? Porque você vai observar
que se você não trouxer a sabedoria da palavra para dentro do seu relacionamento, você vai ver que pouco a pouco vai se criando muitos conflitos que poderiam ser solucionados se nós vivêssemos pautados na palavra, né? Como disse o pastor Marlon, ele não cozinha, mas existe um monte de outras tarefas que nós podemos fazer. Por exemplo, lá em casa, quando nós vamos sair, quem passa a roupa de todo mundo sou eu. Eu passo a minha roupa, passo a roupa da minha esposa, passo a roupa das minhas filhas. A única tarefa do lar que eu não gosto de fazer, mas mesmo assim eu faço, é lavar louça. Eu fico falando, nossa, mas por que eu vou lavar se daqui a pouco eu vou ter que sujar de novo? E parece que não é muito compensatório. Mas assim, o conselho da palavra para quem já é casado e para quem não é. Para quem ainda não é, coloque isso na sua vida, de que você precisa tratar a sua mulher como um vaso mais frágil. Eu fico vendo um monte de homem aí, pastor Neto, que parece que o vaso mais frágil da relação é ele. A mulher trabalha fora, a mulher faz um monte de coisa, chega em casa e ainda tem que dar conta da limpeza da casa sozinho. O cara que está cansado chega para a mulher e fala, não, mas eu trabalhei muito, eu estou cansado. Espera aí, quem é o vaso mais frágil? É a mulher ou é o homem? Se a mulher é o vaso mais frágil e dá conta de fazer tudo isso, por que nós homens não damos? Então assim, nós precisamos ajudar. E uma coisa que eu falo para os irmãos, com toda a autoridade, quanto mais você ajuda, mais tempo sobra para você ficar com a sua esposa, para você conversar, para nós fazermos aquilo que nós gostamos muito, que é namorar, estar junto com a esposa, usar todo o vigor que Deus tem nos dado para fazermos ela feliz, e à medida em que sobra mais tempo, nós conseguimos fazer isso com muito mais graça. Então assim, pastor Neto, eu sou plenamente a favor de que se ajude nas tarefas domésticas. Se você não conseguir ajudar em tudo, ajude naquilo que você consegue, mas não deixe de fazer isso, porque é muito importante, glorifica a Deus, e nós como homens fazemos isso para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus aí. Glória a Deus. Bate palma e lava a louça, irmão. O Israel Targino, que é membro da Burn aqui, inclusive, ele fez um vídeo essa semana, falou como que você consegue, né, chegar na parte legal do casamento. Ele fez um vídeo ele lavando louça, limpando o chão, fazendo as tarefas domésticas. A hora que a mulher chegou, ele estava com remédio de dor de cabeça. Falou, amor, tá o remédio de dor de cabeça. Ela, não, mas eu não estou com dor de cabeça hoje. Ele falou, então tá tudo certo. Mas se não fizer a parte A aí, lavar a louça, deixar tudo em ordem, não adianta. Pastor Ebinho, qual que é o segredo então? Ele já entrou de certa forma na resposta, para o camarada encantar a esposa, porque essa é a próxima pergunta. Qual que é o segredo aqui para o camarada romantizar? Ser o cara, o Dom Juan, que esse bigode aí só de Dom Juan resolve, ou precisa de algo mais? Responde para nós aí. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Ó a voz, já ganhou metade da esposa só da voz. Mas eu vou falar que não tem uma coisa só não, tem uma série de coisas que vai contribuir para que realmente ela sinta aquele frio na barriga. Nosso maior problema, irmãos, e eu falo nosso porque eu passei por isso, é que com o tempo a gente deixa de fazer algumas coisas que a gente fazia quando a gente estava querendo conquistar ela. Quando a gente queria conquistar a esposa, e no caso a namorada, nós éramos todo melindroso, né, todo romântico, todo, né, e depois com o tempo a gente vai deixando esse tipo de coisa, e isso está errado, porque depois você vai querer conquistar ela de novo e já é tarde. E eu tenho assim visto muitos casais, irmãos, que têm tido esse problema, porque realmente eles deixaram de falar coisas, porque para você às vezes não é importante, mas para a mulher é. Nós somos diferentes, e isso vocês têm que sair daqui entendendo essa questão, irmãos. Você não é igual à mulher. Você não é igual à sua mulher, você não é igual à sua esposa, você não é igual à sua noiva, você não é igual à sua namorada. Nós somos criados diferentes, somos de mundos diferentes. Então, de certa forma, você tem que imaginar como ela pensa. Então, a primeira dica que eu dou para vocês aí, é uma coisa que eu vejo muito isso, que a gente deixa de fazer. A gente deixa de ser humorado. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, e ele falou assim, ele estava falando do pai do rapaz. Nossa, o pai do rapaz parece o Didi. A gente está com ele é brincalhão, ele é bem humorado. Aí o filho do rapaz chegou, mas você não conhece meu pai dentro de casa. Dentro de casa ele parece um algoz.
ninguém suporta ele dentro de casa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, queridos, a tua esposa, ela também gosta do bom humor, ela também gosta de uma brincadeira, sabe? Ela também gosta de ver uma pessoa bem-humorada. Então assim, aquilo que você faz com seus colegas na rua, faça dentro de casa também. O bom humor, ele cabe em qualquer lugar, irmãos. Amém, irmãos? Eu tinha até separado aqui o texto de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, mas eu nem vou ler porque o pastor acabou de ler. Mas uma segunda coisa aqui que nós temos que fazer, queridos, nós temos que fazer, é parar e ouvir a mulher. Às vezes, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Às vezes ela está falando, você está ouvindo, mas você está olhando para ela, mas a tua mente está muito distante. E isso eu vou falar para você, isso quebra a mulher, queridos. Ela quer que você pare e ouça ela. Então são detalhes, são coisas que vai alimentando o casamento. Eu posso falar para vocês que eu estou casado há 31 anos, irmãos. Acabei de mandar para ela a minha pressão. Falei para ela, a minha pressão está boa, né? A glicose está boa. Ela falou, hoje está um menino. Eu pegava de novo. São 31 anos, querido. Está aqui a prova. Se eu ouvir isso no celular, é muito gostoso. É sinal que eu estou no caminho certo, né, irmãos? E é isso aí, queridos. Outra questão também que é muito importante, queridos, é você se cuidar, cara. Essa questão ela é fundamental para que realmente o casamento de vocês, eles sejam bem-sucedidos, que você ainda possa tirar aquele frio na barriga da tua esposa. Porque eu vou falar para você, queridos, você chegar em casa fedido, né? Com mau hálito, não tem cristão que aguente, né? Então assim, a gente, eu não estou nem falando, meu irmão, de forma física, porque se olhar aqui, cada um tem uma forma física, mas a higiene ela cabe em qualquer lugar. Então você tem que cuidar da sua higiene pessoal, né? De passar um desodorante, passar um perfume, sabe? De se preocupar com os dentes, de ir lá cortar o cabelo, fazer a barba. São coisas assim que básicas, que talvez para você, queridos, talvez não represente nada, mas para a mulher faz uma diferença incrível, irmão. Então assim, se quiser dar uma olhada na nuca do pastor Edinho aqui, ô Marlon, tá no padrão. Oi? A nuca. O Marlon falou que a nuca tem que estar no padrão. Mulher não gosta de nuca cabeluda. Porque assim, irmãos, pastor Marlon falou isso no último Burn Mail, ó. né? Fica parar os cabelos da nuca. Porque é o que eu falei, irmãos. Às vezes, para mim, para você, para nós, não tem importância nenhuma. Mas para a mulher isso é muito importante, queridos. A gente tem trabalhado com casais aí ao longo dos anos e alguns maridos, eles têm sido algoz das esposas. E isso é preocupante, baseado no texto que o pastor acabou de mencionar, que acabou de ler para nós aqui. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O papel de conquistar a esposa todos os dias, ele é nosso, não é o da mulher. Quando fala ali que ela é a parte mais frágil, irmão, você tem a responsabilidade de realmente, sabe, de entender isso e de procurar realmente trazê-la para perto de você. Não deixar que as outras coisas aí no mundo cubram um lugar, cubram um tempo, uma parte que é sua, meu irmão, sabe? Eu estava orando ali e o Senhor falou para mim que Ele me conquistou. Eu como noiva de Cristo, Ele me conquistou, meu querido. E eu não estava favorável para Ele não, queridos. Eu estava usando droga, estava cheirando cocaína e mesmo assim Ele me amou. Porque Ele viu graça na minha vida. E a Bíblia diz que nós temos que tratar a nossa esposa como Cristo nos trata, meu irmão. Então assim, ela como o vaso mais frágil. Eu quero falar uma coisa para você. Se você quer arrancar suspiro dela, diga para ela que você a ame, cara. Se eu perguntar aqui essa semana quem falou para tua esposa, eu te amo, meu bem, tenho certeza que muitos poucos vão levantar a mão. Mas eu vou falar para você, é uma coisa importante de você dizer para ela todos os dias: meu bem, não esqueça, eu te amo. Isso vai fazer uma diferença na vida de vocês. Vocês não vão ter dúvida. Não vai precisar dar remedinho para dor de cabeça nenhum não. À noite é só na sapecada. Amém? Aplaude a Jesus aí, gente. Eu sei que tem uns solteiros aí, então vocês, a responsabilidade é maior. Vocês não estão casados ainda e vocês estão recebendo ensinamento antes. Você, eu estou solteiro ainda, para que isso me serve? Tem hora que vai servir. Você não foi feito para ficar solteiro, então você já vai anotando no seu caderninho e fala: aqui eu não vou vacilar, aqui eu não vou comer bola. Já vai colocando aí, porque logo você vai ter uma responsabilidade aí, você já pode
entrar melhor. Então vai anotando aí. Tem um outro segredo, né? Além das responsabilidades domésticas que consomem a gente entendeu o que tem que fazer, o papel de encantar a esposa. A maioria de nós que casa aqui não demora muito tempo, pode ter os filhos, né? Todos nós aqui temos filhos, aí já até avô, o caso do pastor Ebinho. Qual que é o lance aí, Regis? O segredo do homem, o papel e a responsabilidade dele na educação dos filhos, uma vez que todo mundo acha que é a mãe que tem que se virar com as crianças. Biblicamente, qual a sua visão em relação ao papel do homem, do pai, na responsabilidade de formação do caráter dos filhos? Se apresenta aí para nós. Graça e paz, irmãos. Eu sou o Regis, alguns me conhecem, estou aqui também junto com o pastor Celso desde julho, né? E a pergunta que o pastor Neto fez foi a respeito do homem na formação do caráter dos filhos, né? E não deixando esse papel somente para a esposa, a responsabilidade. Bom, eu parto do princípio do seguinte, acho que a maioria dos irmãos aqui também partem desse princípio quando tem o primeiro filho, é lembrar de como que os que foram criados pelos pais, lembrar como que seu pai criou você, criou seus irmãos, né? Muitos lembram assim, quem não teve o pai, provavelmente uma figura paterna, um tio, um irmão mais velho. A minha lembrança é que eu tive o meu pai, meu padrasto e meu irmão mais velho. Então eu parto desse princípio como a maioria, né? E em relação à questão da parte do Senhor, a minha filha mais velha, ela tinha 1 ano quando eu me converti. Então, o princípio que eu lembro é que, assim, a criança, ela já sabe o que é bom, o que é mal, desde bebê. Porque um bebê, ele chora lá porque ele quer mamar, porque ele está com a fralda suja, porque ele está com dor, né? Então, basicamente, o ser humano, ele sabe o que é bom, o que é mal. Ainda que não compreenda tudo ainda, mas desde bebezinho ele vai saber que o colo da mãe é melhor, que o berço está quentinho, né? E às vezes ele prefere não porque ele está passando mal, que ele quer mamar, simplesmente que ele quer trocar o berço pelo colo da mãe. Então o ser humano, ele é assim. Caim, por exemplo, pastor Neto, Caim, ele sabia o que era mal, ter matado seu irmão era uma coisa ruim, mesmo que não houvesse lei ainda, não matarás. No entanto, ele sabia que não era legal matar alguém, né? E o princípio que eu trago com a minha filha que tem 16 e a outra que tem 4 é sempre o diálogo, né? Eu não fui um pai muito de bater, muito de ficar brigando, mas isso não quer dizer que você vai ser mole com a sua filha, né? Com seus filhos. Então eu parto da seguinte, tem um versículo em Efésios, eu parto disso, né? Que os filhos sejam obedientes aos vossos pais, né? No Senhor. Então essa obediência, muitos pais exigem dos filhos, não que você tem que ser obediente, que você tem que me obedecer e tal, né? E pensando que essa força, essa exagerada às vezes na autoridade, que chega perto do autoritarismo, não é legal. Mas muitas vezes é porque nós herdamos isso, né? Os pais mais antigos aqui, eu nasci nos anos 80, pastor Neto, a gente lembra que era uma linha mais dura ali dos pais. E às vezes alguns querem trazer isso para hoje, não dá certo. E outros querem abrir demais. Não, eu sofri com meu pai isso, então eu não quero que meu filho passe pelo mesmo. Na verdade, nós devemos buscar um equilíbrio, no meu modo de ver. É um equilíbrio que você tem que ter. Não ser um pai frouxo, um pai mole, que vai deixar tudo para a mãe. Ah lá, ó, está dando problema, ah lá, está dando trabalho. Tudo vai deixando para a mãe, para a esposa. A esposa, às vezes, trabalha fora. A maioria trabalha em casa, às vezes não é um marido que ajuda em casa, e além de tudo isso ainda, o camarada não quer ter a responsabilidade de cuidar dos filhos. Às vezes, pastor, passa 5 horas lavando o carro, mas o cara não quer passar 1 hora passeando com seu filho, não quer levar o filho para um passeio com os amigos, né? Não quer assistir um filme, não quer ali interagir com seus filhos. Isso é muito mal. Eu penso que os pais de hoje, ele tem que ser muito mais amigo dos filhos do que até pai, né? Porque você sendo amigo, você consegue pelo diálogo. E essa geração não é uma geração que não é desobediência, né? Mas não é uma geração que você fala assim, ó, coloca essa calça, coloca essa camisa, faça isso, faça aquilo, e eles vão fazer tudo aquilo que você está falando.
mas é pelo diálogo, porque é uma geração que ela tem muita informação. Então, o que você falar de errado ali, que não é legal, tal, eles vão saber. Não é igual a gente, né? No nosso tempo. Então, assim, eu penso que nós devemos, como diz em Efésios lá, os filhos devem obedecer aos pais, sim, no Senhor, né? Mediante a palavra de Deus, sim. Mas também o apóstolo Paulo fala que nós não devemos provocar a ira de nossos filhos. Então, não vamos provocar a ira dos nossos filhos, né? Em Tiago, lá, Tiago 1,19, ele fala assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio também para se irar. Ora, se você é uma pessoa que procura ouvir mais, né? Às vezes falar menos, né? Eu sou uma pessoa que falo muito. Minha filha às vezes fala: pô, mas você nem me ouviu falar, você já está respondendo, né? Então nós temos que procurar ser tardio para falar, ouvir mais os seus filhos, ouvir mais a esposa, né? Por quê? Porque isso é importante, porque no momento que você fala menos, né? Automaticamente você está se irando menos, né? E você falando menos e sendo às vezes até injusto com seus filhos, você não vai provocar a ira deles. Então o que eu penso da parte do Senhor é isso, que devemos pensar bastante nesse formato de ter o diálogo com os filhos. Eu não estou falando aqui, irmãos, só para falar bonito, não, que tem que fazer assim, tem que fazer assim. Geralmente a gente tem mesmo uma autoridade mais firme. O pai, ele tem que ser mais firme, entendeu? Quando o filho, às vezes bebezinho já, a mãe fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes, o pai fala lá uma vez, não vai lá, a criança vai. Então assim, é natural isso aí não é uma coisa imposta, é natural. O pai, ele tem que ser verdadeiramente a autoridade. E outra coisa, para finalizar, não desfaça dos seus filhos. Muitos desprezam o filho, a filha, porque assim, você não faz isso certo, você não faz isso direito, você não faz isso correto. O elogio, ele é bem-vindo, né? O elogio, o abraço, ele é bem-vindo, porque o mundo já é do maligno, né? O mundo já é mau. Palavras negativas, palavras de derrota, seu filho, ele vai ouvir todo dia ele vai ouvir, mas que não seja em casa. O filho pensou algo: pai, eu quero estudar isso aqui. Pô, filho, vai lá, você gosta, você ama isso aí? Vai. Pai, eu quero ser cozinheiro, quero ser motorista, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Filho, você quer ser? Você vai o que você quer ser, mas se dedique. Então minha filha, uma vez ela falou assim, pastor Neto, falou assim: ô pai, nós começamos a jogar vôlei lá e a gente não joga nada, ela não sabia nem dar uma manchete. O professor colocou no campeonato lá e se virou. Aí eu poderia falar para ela: realmente vocês vão perder o jogo, né? Mas eu sabia que ela ia perder, porque era muito ruim. Não só ela, como os amigos. Mas eu falei assim: você está falando que você vai perder? Então você nem vai. Por que eu não vou? Porque você já perdeu, né? Você já falou que você vai perder. Na sua mente você já é derrotado. Então você nem vai jogar, então fica em casa. Aí ela pegou e foi. Aí no outro ano, de pior time, eles ganharam o campeonato. Então quer dizer, mas tem o esforço, né? Tem a conversa. Então assim, palavras de derrota, palavras de que você vai pôr a pessoa para baixo, a criança, o adolescente. Então é melhor a gente às vezes realmente ser tardio no falar, porque nós vamos provocar a ira dos nossos filhos dessa forma. Amém, irmãos? Deus abençoe, pastor. Pastor Neto, só acrescentar rapidinho. Irmãos, só para vocês entenderem uma coisa, eu tenho mais de 50 anos, irmãos. Eu vim de uma família que era 3 irmãs mais velhas e minha mãe. Então são 4 mulheres na minha casa. E assim, eu vim numa época muito machista, em que o homem não precisava fazer nada porque tinha 3 mulheres, mas a minha mãe tinha 4 mulheres dentro de casa. Quando eu casei, queridos, eu não sabia fazer nada. O pastor já falou de não saber cozinhar. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu não precisava fritar um ovo porque tinha 3 mulheres que faziam para mim. Só que, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava perdendo o meu casamento. E assim, o que eu quero dizer para vocês foi assim, nesses bate-papo, ouvindo as pessoas, que eu comecei a me ligar que se eu não mudasse o meu comportamento, eu ia perder a minha esposa. Eu estava quase perdendo ela, porque eu cheguei num casamento, eu não era cristão, eu estava usando droga, não tinha compromisso no histórico na minha casa, e aí a gente parece que a gente só acorda quando vai perder. E aí eu comecei a mudar, eu falei: puxa, eu preciso resolver essa situação. Comecei a ir para o YouTube, aprendi a cozinhar, modéstia à parte, eu acho que eu cozinho mais ou menos. Alguns já foram em casa, já experimentaram a minha comida. E então, irmãos, assim, o que eu quero dizer: nunca é tarde para mudar, queridos.
Nunca é tarde para mudar, né? Basta que você queira mudar mesmo, não espera perder para poder tomar uma atitude. Amém, irmãos? Amém. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês.